Bom, então, continuando com a questão da maquinaria comportamental, existem alguns fatores que são bastante importantes quando a gente pensa na execução de um comportamento, né? Os fatores evolutivos são fatores bastante relevantes, pois eles geram, ao longo da evolução, vias específicas que guiam os comportamentos, né, que foram selecionadas ao longo de gerações e são expressos em circuitos neuronais específicos de cada espécie, né? Por exemplo, aqui os mecanismos de resposta inata que a gente pode perceber nas espécies. Um exemplo é esse do gato aqui, ou então o gato quando se depara com alguma coisa ameaçadora, ele tem essa resposta, né, de eriçamento dos pelos, de resposta de agressividade e de prevenção de um dano. E embora ele nunca tenha se deparado com aquele evento, desde pequenininho, né, se você apresenta alguma coisa ameaçadora, por exemplo, um cachorro, ou uma imagem de cachorro, ou alguma coisa que ele interprete como uma grande ameaça, ele arrepia completamente, né? Então, existem elementos que ativam esse comportamento, que são redes neuronais específicas, e que desencadeiam a resposta sempre da mesma maneira, agem como uma repetição uma da outra, né? Assim como, por exemplo, a cópia de expressões faciais por bebês, né? Então é uma imitação, mas dada por uma rede de neurônios que traz a resposta de uh, reflexo, né? Uma resposta inata, que é a execução do mesmo comportamento que ele está observando. Tá? Então, são fatores evolutivos e fatores ambientais. Então, o aprendizado tem um grande papel no desencadear de comportamentos. Né? Então, são vários eventos que funcionam como recompensa ou como punição e que acabam modulando a reação específica do organismo quando ele se depara com aquela situação, né? Então, por exemplo, o Skinner, ele trouxe bastante informação sobre a aprendizagem e para ele a aprendizagem era a causa principal do comportamento. Ele conseguiria então, através do condicionamento, modular todos os tipos de comportamento dos indivíduos. Por exemplo, ele fez uns testes aqui com pombos, né? Ele trabalhou bastante tempo com pombos, e que existia a apresentação de um sinal, ok? Que poderia ser uma luz, uma forma, uma cor determinada. E se o animal bicasse esse sinal, ele receberia aqui na janelinha de baixo um alimento. Então, condicionar o animal a responder a um determinado sinal e ter a recompensa foi muito simples. Ele conseguiu fazer isso bastante rapidamente. Depois ele tentou uma outra execução comportamental, um outro condicionamento aqui, que era relacionado à punição. Então, o animal era punido aqui, tá? E se ele bicasse o elemento aqui da luz, a forma ou a cor, ou seja lá o que ele estivesse apresentando, se ele bicasse, o eletrochoque era parado, né? Ele não recebia um novo eletrochoque. Só que o animal não conseguiu entender essa outra tarefa. Então, por quê? Por que ele foi condicionado a uma tarefa e não foi condicionado a outra? Então, esses fatores ambientais que são relacionados à aprendizagem, à manutenção de memórias de eventos, né, que nós passamos e que os animais experienciam ao longo da vida, eles só podem acontecer se houver o fator evolutivo por trás. Então, o aprendizado ele só vai acontecer em cérebros que estão selecionados evolutivamente para execução de algumas tarefas. Então, o pombo ele consegue relacionar bicada com alimento, mas ele não consegue relacionar bicada com eletrochoque. Então, essa natureza seletiva da associação entre comportamento e consequência é o que garante a aprendizagem de determinadas tarefas em alguns indivíduos e não em todos. Então, esse é o conceito de preparação da teoria do aprendizagem. E aí a gente vê que existe uma intrincada relação entre experiência, né, os genes que sofreram a ação do ambiente, né, e o ambiente, então, através da evolução, vai fazendo a manutenção desses genes ou a modificação desses genes, que com as experiências trazem a uma situação atual, um organismo atual respondendo com comportamentos específicos, ok? Eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos mecanismos, né, internos do organismo, algumas das maquinarias mais importantes
para a execução de um comportamento, e aí a gente vai falar de um comportamento específico, que é o comportamento de estresse, a resposta de estresse. Então, um dos elementos aqui da maquinaria comportamental é o hipotálamo. O hipotálamo é uma região bastante importante, que é o coordenador da homeostasia. Ele controla comportamentos de vários tipos, principalmente consumatórios, e faz ajustes fisiológicos vários, né? Então aqui vocês estão vendo a região hipotalâmica, né, conectada à glândula hipófise, que está também relacionada a um controle hormonal. O hipotálamo, ele é um centro de coordenação de vários comportamentos. Ele se comunica com áreas corticais acima dele aqui, né? Então recebe muita informação e passa informação para áreas corticais. Ele se comunica com sistemas motores através das regiões descendentes aqui para o tronco encefálico, e ele recebe uma grande quantidade de informações que chegam via sistema nervoso autônomo, que chegam via sistema nervoso endócrino, sistema endócrino, através de reguladores despejados, né, na corrente sanguínea, que vão chegar a banhar aqui a região do hipotálamo. Então, esses sinais químicos que chegam ao hipotálamo podem avisar, né, levar informações ao hipotálamo, porque a gente tem uma barreira hematoencefálica permeável, né, com vários capilares fenestrados nessa região, e muitos neurônios com receptores para elementos específicos que estão circulando na corrente sanguínea. Esses neurônios aqui se comunicam não só com o hipotálamo, mas outras regiões do sistema nervoso central, né, e trazem informações para o hipotálamo de como reagir a determinadas situações. Okay? Então, algumas das funções hipotalâmicas aqui, né? Alerta, humor, aprendizagem, prazer, raiva, apetite, sono, comportamento sexual, resposta de frio e calor, né? Resposta homeostática, controle hídrico, controle salino, controle ácido-base, balanço glicolítico, controle de gás oxigênio dissolvido no sangue, controle metabólico, além de vários outros. O hipotálamo é formado por vários núcleos, né? Os núcleos são aglomerados de corpos celulares de neurônios, que têm a capacidade de secreção não só de neurotransmissores, mas de vários neurohormônios. Tá? Cada um desses núcleos aqui tem funções específicas e tem áreas dentro desses núcleos. Então, o núcleo, por exemplo, paraventricular tem uma área dorsal, uma área ventral, pode ter secreção diferenciada em cada uma das áreas e receber informações diferenciadas em cada uma das áreas. Então, são vários núcleos que tanto se intercomunicam como se comunicam com áreas cerebrais ascendentes e descendentes. Uma das divisões importantes aqui é a divisão do sistema nervoso autônomo. Então, existe uma comunicação do hipotálamo com o tronco encefálico, e o tronco encefálico tem vários núcleos que mandam sinais para determinadas funções orgânicas chamadas, né, funções neurovegetativas. O sistema nervoso autônomo é subdividido em sistema parasimpático e sistema simpático, né, com nervos específicos da região crânio-sacral para o parasimpático e tóraco-lombar para o simpático, e que secretam neurotransmissores específicos que determinam o funcionamento desses órgãos todos aqui. Então, são todas respostas autonômicas, que nós não temos controle, não é uma resposta muscular somática, que eu decido me movimentar e consigo executar aquele comportamento. É uma resposta automática do organismo, tá? Uma resposta inata e que acontece derivada da secreção de um neurotransmissor. Então, no caso do parasimpático aqui, o neurotransmissor é a acetilcolina, que coordena tanto a constrição da pupila, quanto a diminuição de batimento cardíaco, quanto a maior atividade do músculo liso do trato gastrointestinal, enquanto que no caso do simpático, quem é liberado aqui é o neurotransmissor noradrenalina, né? Concomitante com a adrenalina vinda da glândula adrenal, da medula adrenal, e aí os efeitos são geralmente opostos, nem sempre opostos, né? Geralmente opostos ao sistema parasimpático. Algumas vezes os dois trabalham a fim de desempenhar uma atividade única, ok? Lá no hipotálamo também tem a ligação com o sistema endócrino. Então, através da comunicação hipotálamo-hipófise, vários hormônios são secretados do hipotálamo e ativam células específicas na hipófise para a liberação de outros hormônios.
enquanto que alguns grupos de neurônios que estão no hipotálamo têm o seu axônio passando pela eminência aqui, né, entre hipotálamo e hipófise, e vão despejar diretamente no sistema sanguíneo, né, no sistema circulatório, hormônios, neuro-hormônios que têm atividades orgânicas também. Então, desses dois núcleos paraventricular e supraóptico, a ocitocina e hormônio antidiurético são secretados na circulação, enquanto da comunicação hipotálamo-hipófise via neurohormônios existe a secreção de prolactina, gonadotrofina, tireotrofina, adrenocorticotrofina e somatotrofina, que vão agir em diversas regiões do corpo. Tá? Então, o exemplo que eu trouxe aqui foi o do estresse, que é um dos exemplos mais conhecidos. O que é o estresse, né? Primeiro cunhado por Hansel em 1936 como um padrão específico de resposta comportamental e física, né? Também chamado de síndrome de adaptação geral. Bom, então, para o Hansel, ele entendia que a resposta ao estresse começava com uma reação de alerta. O que é essa reação de alerta? O sistema nervoso interpreta, através da entrada sensorial, uma situação, né, de resposta de alerta. Essa situação, então, leva a maior atenção, sequenciada pela estimulação do sistema nervoso autônomo simpático, com a secreção das catecolaminas. Então, noradrenalina para todo o sistema, mais adrenalina derivada da medula adrenal. O segundo passo é a reação de resistência, dado pela comunicação neuroendócrina, agora em que o hipotálamo secreta CRH para a adenopófise responde com a CTH age lá no córtex adrenal para a liberação dos corticosteroides, cortisol principalmente, ok? E se isso não tiver resolvido a resposta de estresse, esse sistema vai continuar funcionando, né? Esse sistema de reação, de resistência aqui com corticosteroide circulando, vai continuar em alta produção até que o indivíduo entre num estado de exaustão. Então, ele não consegue solucionar o elemento estressante e ele continua tentando lidar com aquilo até a exaustão, ok? Então, hoje a gente entende que os dois sistemas de resposta ao estresse, o de curto prazo e o de longo prazo, eles funcionam concomitantes, tentando resolver da maneira mais prática possível uma resposta estressante, né? Uma situação estressante. Assim que o estresse entra no sistema através da percepção sensorial, imediatamente o sistema nervoso age para a liberação de curto prazo de noradrenalina e adrenalina. Então, isso é uma questão de segundos, né, que pode chegar até alguns minutos, já que a adrenalina é um hormônio. Então, vai ter toda uma reação fisiológica relacionada à resposta imediata à situação de estresse. Se o estresse não for resolvido naquele momento e ele for continuado, a gente tem a resposta mais prolongada, que tem um pico em torno de meia hora, com a secreção de hormônios, né? Que vão auxiliar em todas as respostas a curto prazo. Então, eles mantêm a responsividade e fazem uma mobilização energética para que o corpo continue lidando com aquela situação. O grande problema é se o estresse é muito prolongado, e aí esse sistema que demanda a mobilização energética começa a levar a uma depressão do sistema imunológico e exaustão das reservas energéticas do organismo. Então, o modelo de resposta de estresse é percepção, organização da resposta biológica com comportamento, sistema nervoso autônomo e eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, levando a uma mudança na função biológica que vai, se continuado, né, se a mudança na função biológica não resolver o problema, se houver continuidade disso aqui, podendo chegar a um estado pré-patológico e desenvolvimento de patologia, né? Então, a gente sabe que o estresse é um fator de risco para várias patologias, dentre as quais algumas eu coloquei neste quadrinho aqui, e isso, é claro, é um estresse contínuo, um estresse crônico que vai levar a essa situação. Existem várias estratégias de enfrentamento do estresse. Cada indivíduo responde de uma maneira diferente.